Mais uma história de resgate de alma, essa é muito boa. Essa é de uma xamã norte-americana, atende pelo nome de Fawn Journey Hawk. Ela é especialista em resgate de almas de veteranos de transtorno de estresse pós-traumático de gente que participou de guerra. Ela fez um programa de rádio falando sobre perda de alma, resgate de alma, e no dia seguinte, no consultório dela, tocou o telefone, um senhor de 80 e poucos anos de idade. Ele disse: olha, eu ouvi o seu programa ontem, acho que você pode me ajudar. E aí ele conta a história de vida dele. Ele disse que era de uma família muito católica que vivia numa comunidade católica. O colégio que ele frequentava era um colégio católico. E a família dele sempre ia às missas, sempre ia à igreja, fazia parte dos grupos de igreja, das reuniões familiares. Assim, a vida dele era cercado pela religiosidade. E ele estava aguardando, não era uma coisa que ele achava ruim não, era a vida dele, ele gostava. E ele estava aguardando com muita ansiedade o rito de passagem, a primeira comunhão, que é quando ele vai ser aceito dentro da família, da sociedade, dos amigos, ele passa a ter voz, o rito de passagem mesmo era a primeira comunhão. A gente faz a primeira comunhão em torno dos 12, 13 anos, eu acho. Ele estava no colégio esperando, era a data da primeira comunhão. Na noite anterior ele não conseguia dormir de ansiedade. Ele ficava zelando pela roupa dele, pelo terninho, repassando na cabeça dele se estava tudo certo para ele poder ir, e não conseguia dormir. Não conseguindo dormir, ele resolveu levantar, tomar banho e ir indo para a escola, a pé. Ele foi chegando na escola, chegou na escola primeiro que todo mundo, a escola mal tinha sido aberta, ele entrou, não havia ninguém. Antes de entrar na sala de aula ele ficou esperando, resolveu ir beber água no bebedouro. Ele pôs a boca no bebedouro, uma freira agarrou ele pela orelha e disse assim: seu pecador, é jejum de tudo, você não vai poder comungar. E aí ele ficou apavorado e fugiu. A família dele chegou, ele não sabia como ele ia explicar para a família, ele estava em estado de choque, ele fugiu. A família chegou, explicaram para eles, organizaram uma busca e encontraram ele num parquinho de diversão ali sentado chorando. O pai chegou tranquilamente para ele e falou: filho, tá tudo bem, o ano que vem você faz, não precisa se preocupar. E o moleque soluçando, e foi feito um trabalho com ele, mas ele passou o resto do ano, porque tinha que esperar mais um ano para fazer a primeira comunhão, ele passou o resto do ano estudando no mesmo colégio, e os coleguinhas estavam chamando ele de Dêmon, filho do demônio, excomungado, e ele começou a pegar ojeriza daquilo, teve que mudar de colégio, saiu da comunidade, passou o resto da vida dele evitando a religião. Chegou aos 80 anos de idade, ele está ligando para uma xamã dizendo que não houve um dia sequer na vida dele que ele não relembrasse a história da freira puxando a orelha dele ali. A Fawn ouviu aquilo e falou assim: puxa vida, eu acho que eu posso te ajudar. Marcou um encontro com ele lá no consultório, e aí, como todo xamã, ela estendeu um tecido, uma coisa no chão, pôs o senhorzinho ali deitado, pegou o seu tambor, começou a tocar, e ao som do tambor ela começou a ir em direção procurar aquele pedaço de alma perdida que ficou preso no tempo, quando a freira tinha puxado a orelha do menino lá. Ela encontra uma floresta ao anoitecer, uma trilha, e começa a seguir essa trilha. Essa trilha termina em uma pequena capela. Ela abre as portas dessa pequena capela e tem 3 faixas de bancos, um de cada lado. À frente, no corredor, tem uma estátua de uma criança ajoelhada, e a cabeça dessa estátua está girando de uma forma muito rápida em frente ao altar. Ela reconhece essa estátua como sendo a alma do senhor que está deitado ali de 80 e poucos anos do lado dela no consultório. Ela chega para essa estátua e começa a dizer: olha, o tempo já passou, você tem 80 anos de idade, você está fazendo falta para continuar a vida. E vai usando argumentos ali, tentando despertar. E ela vai usando os argumentos, e a estátua que estava girando a cabeça muito rápido começa a girar a cabeça devagar e para. Mas não tinha argumentos que faziam ela se desfazer e se entender como uma alma perdida. Nesse momento, o que o xamã faz? A Fawn faz a mesma coisa. Não conseguindo sozinha, ela chama
uma ajuda do universo. E geralmente essa ajuda vem na forma de um animal de poder, porque está trabalhando dentro dessa egrégora de xamanismo. Mas a Faun pede para o universo e ela diz que não há outra maneira de descrever como se não Jesus Cristo entra pela porta da capela, atravessa as faixas de banco, se coloca na frente da estátua do menino ajoelhado e começa a fazer a cerimônia de Eucaristia. E no momento em que Jesus coloca a hóstia na boca da estátua, aquela casca de pedra se quebra, a criança entende que ficou parada num universo paralelo, perdida no tempo, reconhece a Faun, pula nos braços dela e a Faun, segurando aquela criança do senhor que está deitado ao lado dela no consultório, ela respira aquela energia para dentro dela, retorna para dentro do consultório e sopra essa energia dentro da alma daquele senhor de 80 anos. Metade do trabalho foi feito. A outra metade é contar para ele exatamente o que aconteceu. Então ela chama ele, senta e conta. E esse cara volta para casa com a sensação de que não é uma freira que puxou a orelha dele e falou que ele era um pecador. Ele tem a sensação de que Jesus veio fazer a cerimônia de primeira comunhão, de Eucaristia. E ele se tranquiliza com isso a ponto de poder voltar para a família, de poder voltar a frequentar a igreja e de finalmente deixar essa história de lado.